A manchete é: PDT formaliza convite para que Datena seja o vice de Ciro Gomes. É isso aí, agora é oficial. Gente, pense nessa chapa. Quem é, Renata? Datena, apresentador José Luiz Datena. Em novembro de 2021, Ciro Gomes deu uma entrevista para o Datena. Quase 1h30 de conversa e começa assim. O Ciro já está aí está nosso Ciro, com um terno azul bebê. Eu acho que já faz parte já do marketing do Santana, porque esse terno lhe caiu muito bem, tá muito bonito, viu? É um terno presidencial, mas tá lembrando um pouco o Fernando Henrique. Talvez aproximação mais aí ao centro-direita. Se bem que o Fernando Henrique é uma figura que eu gosto demais. Realmente, tá na estica, mas se é para se aproximar da centro-direita, eu já não sei. O que eu sei é que ele retribui o elogio. Bom dia, Datena. Um forte abraço a você. Eu quero dizer uma coisa que me comoveu, como você sempre faz lá no começo da minha apresentação hoje, que o amor e o respeito e o carinho que eu tenho por você também são muito grandes e crescem todo dia. Espero que Deus lhe guarde aí como um tesouro que o Brasil possui, não só como um grande artista da comunicação brasileira, mas tenho tentado dizer a você há muitos anos que você tem a vocação da política, a vocação do servir. Opa, agora ficou interessante. O Ciro Gomes dizendo que o Datena tem vocação para política. Guarda isso aí na cabeça e bora compreender em que contexto o Ciro Gomes estava dizendo aquilo, né? O que é que estava acontecendo naquele novembro de 2021? Vamos para o comecinho do mês, dia 2 de novembro. Qual era a notícia? Olha lá. E o casamento entre José Luiz Datena e o PSL durou pouco. O apresentador, que chegou a ser lançado como pré-candidato à presidência pelo partido, agora vai para o PSD, sigla comandada por Gilberto Kassab. Sacou? O Datena sai do PSL no dia 2 de novembro. Aí 10 dias depois, ele dá uma entrevista para o Ciro Gomes. E ouve do Ciro Gomes que ele, Datena, da televisão, tem vocação para política. Aquelas alturas já não era segredo para ninguém que o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, estava buscando lá uma aproximação, estava na cola do Datena para fazer algum tipo de convite. Só que, apesar dessa conversa com o PDT, o Datena estava tendo outros diálogos, tipo com o partido do Kassab. Vamos ver que caminho que o Datena vai seguir. Você se lembra aquela entrevista que a gente fez com o Carlos Lupe, presidente do PDT, disse que tinha convidado o Datena para se filiar. Podia ser vice do Ciro, podia ser candidato a governador ou ao Senado. Agora o Datena vai para o PSD e vai ter que se encaixar dentro da estratégia política do Kassab. Teve uma passagem relâmpago pelo PSL. Agora, de novembro de 2021, vamos para janeiro de 2022. Mais uma entrevista do Ciro para o Datena e mais uma troca de elogios, uma camaradagem lá. A gente precisa ter um cara preparado para assumir o cargo de presidente da República. Então você é honesto? É pra caramba. Eu nunca ouvi falar absolutamente nada durante toda a sua vida política, não há um senão de que você tenha botado um dinheiro no bolso que não seja seu, entendeu? É um cara preparado? Pô, tem doutorado em tudo quanto é lugar, não precisa nem falar do que você representa em termos de conhecimento, e é um cara que, como político, sempre foi considerado bom político no cargo que esteve. E agora anunciado já oficialmente como candidato à presidência da República. Eu diria que é uma honra ter um candidato como você nos quadros da nossa presidência, sendo que tem tanta gente ruim, tanta gente que roubou, a gente não pode falar mais que roubou, tanta gente que não tem capacidade de dirigir nem ônibus, quanto mais dirigir um país. É uma honra ter um cara como você como candidato. Bom dia, Ciro. Mais elogio, né? Será que vai rolar uma retribuição, que nem rolou em novembro? Muito bom dia, Datena. Muito obrigado a você pela palavra sempre estimulante, sempre gentil, embora sempre independente e mantenha assim o grande e único compromisso seu, que é com o seu público, que lhe adora, e eu faço parte desse público que lhe adora há muitos anos. Fora de qualquer ocasião política, eu conheço o seu talento, o seu espírito público, o seu compromisso verdadeiro com aquilo que você considera a verdade que você deve aos seus ouvintes. Pois muito bem, vamos avançar no tempo de novo. Agora de janeiro para março de 2022. Notícia quente, Ciro Gomes, hein, Renata? Pode ter um vice. Gente, pense nessa chapa. Quem é, Renata?
Datena, apresentador José Luiz Datena, o presidente do PDT, Carlos Lupe, formalizou um convite para ele se filiar ao PDT e ofereceu a vice na chapa de Ciro Gomes, caso ele opte por se filiar ao PDT. Então, o que me disse Carlos Lupe? O primeiro movimento é convencer Datena a fechar com o partido dele, Carlos Lupe, que é presidente do PDT. A partir desse ok, se Datena assim o escolher, aí eles conversam sobre qual caminho seguir. Eu sei que entre qual caminho seguir, o que mais desperta o seu interesse, o que mais desperta a sua curiosidade, essa coisa aí do Datena, vice do Ciro Gomes. Então bora para isso. Vice-presidência, está na mesa? Está na mesa, me confirmou Carlos Lupe. Mas ele pode também optar por uma candidatura ao Senado ou até ao governo do Estado. Datena, segundo Carlos Lupe, eles conversaram hoje, ficou de dar uma resposta na semana que vem. Mas ele está sendo disputado por outros partidos. Por exemplo, o Republicanos, que já formalizou um convite e está tentando bastante convencê-lo a ir para lá. Também PSDB tem interesse. Agora ficou complicado, hein? A gente já tinha falado de PSD, aí tem PDT atrás do Datena e agora Republicanos, PSDB também. Tá movimentada a vida do Datena, hein? Fica até difícil de acompanhar. Após encontrar Datena, Tarcísio diz estar animado com possível aliança. O que é isso agora? Quem é Tarcísio? Bora lá. Tarcísio de Freitas, aquele ministro da infraestrutura, muito mais conhecido por estar na garupa da moto do Bolsonaro. Esse cara deve ser candidato ao governo do estado de São Paulo, com o apoio do Bolsonaro. É o candidato do Bolsonaro para o governo de São Paulo. Aí o que ele, Tarcísio, está querendo? Ele quer o Datena na chapa com ele, concorrendo ao Senado, que é para não atrapalhar os planos dele, né? Olha lá. A conversa aconteceu na casa do publicitário Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação da Presidência da República, que vem ajudando o Tarcísio durante a pré-campanha. Após a reunião, o ministro da Infraestrutura disse à coluna na tarde de domingo estar animado com a possibilidade de ter Datena como candidato ao Senado em sua chapa. Pois muito bem, agora só nos resta compreender por que, afinal, todos querem Datena. Olha lá, ó. Datena é a segunda opção de voto de bolsonaristas, aponta a pesquisa. É o Maurício Sticer, é no UOL e ele faz referência a uma pesquisa do Poder Data, publicada em outubro de 2021. No texto, diante da pergunta, se Bolsonaro não for candidato, em qual desses você votaria? A resposta mais indicada, com 47%, foi branco e nulo, seguida por Datena, com 20%, e Ciro Gomes, com 9%. Não há o menor sinal de que Bolsonaro vá deixar a disputa assim tão facilmente. Não faz sentido para ele. Mas tá fácil de entender mesmo assim, né? Datena, que até ontem estava no PSL, dialoga com o público que é ou que foi de Bolsonaro. Ao que tudo indica, Datena é a chave com a qual o Ciro Gomes pretende abrir o coração do bolsonarista arrependido. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.